nós vamos conversar sobre favoritos de 2022. Não foi uma missão fácil, na verdade foi bem difícil selecionar ali as minhas melhores leituras do ano, escolher entre elas os meus favoritos mesmo e vim aqui compartilhar com vocês. Ao todo, eu separei 7 livros pra gente conversar e algumas menções honrosas que vocês vão saber aí por quê. Olá pessoas, eu sou a Bia Rosante e você está na Atitude Literária, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar, como vocês já sabem aí, né, das minhas melhores leituras de 2022, os meus favoritos. Ao longo de 2022 eu fiz leituras muito boas, de verdade, e quando eu fui fazer essa lista eu me surpreendi com a quantidade de livro bom que eu li e alguns dos meus favoritos. É óbvio que a gente chega nesse ano, no final do ano, a gente cria essa expectativa e tudo, né? E eu fiquei muito feliz, principalmente porque eu não tinha, assim, me dado conta do quantas leituras boas eu tinha realmente, de fato, feito. Nem todos os meus favoritos estão nessa lista, porque senão ela ia ficar gigantesca, mas eu separei os mais, sabe? Aqueles que ficaram ali no top 7. Então, sem mais delongas, vamos conversar sobre estes livros, tá? Eu já aviso de antemão que eles não estão na ordem, então eu não tô aqui com o meu livro favorito do 10º ao primeiro, no caso do 7º ao primeiro, do primeiro... Não, é os favoritos e não tem uma ordem certa pra eles estarem, tá bom? Então vamos lá. Eu trouxe aqui a Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Haig, não sei se é assim que se pronuncia, ele saiu para Bertrand Brasil. Esse livro, ele é um pouco dúbio, né? Ele gera ali uma mescla de emoções, as pessoas amam muito, outras detestam, algumas acham que tem uma irresponsabilidade no desenvolvimento da história, mas foi um livro que eu favoritei, que eu gostei bastante. Aqui a gente vai conhecer a Nora, ela tem 35 anos e ela tá passando por um momento de frustração gigantesco, ela tá um pouco desiludida, um pouco não, ela tá muito desiludida, ela tá bem deprimida, ela tá vivendo um momento muito complexo na existência dela, tanto que ela acha que não tem mais jeito, que é melhor que tudo acabe, que a vida dela acabe, porque ela não encontra motivos pra estar viva, ela não encontra motivos pra nada, ela tá realmente assim, muito desamparada mesmo. E tudo que ela quer é que aquilo termine. Então eu já vou fazer aqui um alerta gigantesco de gatilhos, tá? Esse livro, ele fala de suicídio, depressão, ansiedade e muitas outras coisas. Então, assim, se você é sensível a esses temas, fica o alerta, tá? Então, como não é de spoiler isso que eu vou falar, ela acaba cometendo um suicídio. Só que ao invés dela morrer, ela vai parar numa biblioteca. Essa biblioteca se chama Biblioteca da Meia-Noite e ela é composta por livros especiais, muitos livros. E o que são esses livros? Possibilidades. A cada novo livro que a Nora se propõe a pegar nessa prateleira e ler, ou pegar nessa prateleira e abrir, ela se dá a oportunidade de voltar no tempo e viver um outro momento. Você já se perguntou sobre os seus e se's? E se eu tivesse feito tal coisa? E se eu tivesse ido por tal caminho? Então, é exatamente isso que acontece com a Nora. Ela acha que a vida que ela tá não tá legal, não é boa, foi a pior que ela poderia ter tido. Então, ela vai visitar, não é que ela resolve, ela tem essa oportunidade de, através dessa biblioteca, visitar essas possibilidades, visitar esses e se's, esse momento da vida dela. E é aí que a gente vai acompanhar ela vivendo isso. Claro que tudo isso tem um grande propósito dentro da narrativa, mas principalmente nos fazer pensar sobre esses e se's. A gente tem mania de achar que, ou às vezes, vou falar por mim. Às vezes eu penso assim, se eu tivesse feito desse jeito, ou tomado essa decisão, ou feito essa escolha, a minha vida seria completamente diferente, mas sempre voltado a um sucesso, a uma conquista, a algo positivo. E eu acho que o livro mostra que os e se's que ficou para trás não necessariamente seriam melhores do que o resultado que você tem agora. Então é uma importante reflexão. Óbvio que você tem a oportunidade de ver que às vezes vários caminhos te levariam para uma resolução parecida, ou você estaria completamente diferente, mas não necessariamente feliz. Então a gente vai acompanhar a Nora fazendo toda essa jornada, esse percurso.
Então, ele acabou se tornando um favorito, principalmente por causa desses questionamentos e dos pontos que o livro levanta, de como a Nora vai encarar cada um deles e até ela se dar conta de algumas coisas. Então, não vou falar muito por causa de spoiler, mas ele se tornou, sim, um favorito. É uma leitura muito interessante, eu gostei bastante. Eu recomendo, sim, eu acho que dá pra se tirar muito proveito. Claro que é um livro e não é um autoajuda, ou seria um autoajuda romantizado, mas é importante as pessoas terem em mente que em casos de depressão, de pensamentos suicidas, ou procure um profissional, procure ajuda, não passe por isso sozinho, né? O segundo livro favorito que eu trouxe é Um Lugar Bem Longe Daqui, da Adélia Owens. Foi publicado pela editora Intrínseca e eu acho que não só um favorito meu, ele é favorito de muitas pessoas, por motivos muito claros e óbvios, que é a profundidade dessa história. É muito interessante falar deste livro e já saber que ele já tem um filme, então se você não é muito fã de leitura, né, talvez você possa estar ali conferindo a adaptação, que apesar de não ser exatamente perfeita, é uma boa adaptação. Então aqui a gente tem a história da Kia. Quando a gente conhece ela, ela é só uma garotinha de 6 anos. Ela vem de uma família que enfrenta extrema pobreza, é assim, miserável mesmo. Eles moram num brejo. E ela, um certo dia ali, ela vai ver a mãe dela toda arrumada, indo embora, se afastando sem olhar pra trás, nem nada. A mãe dela só vai embora. Eles vêm de uma realidade muito difícil, não só da situação financeira, mas o pai daqui é um homem extremamente violento, ele é alcoólatra, ele tem muitos problemas ali. Então a mãe dela tá cansada daquela existência, aquilo que ela é submetida, e ela vai embora. E, por consequência, os irmãos mais velhos da Kia também vão embora, deixando ela ali sozinha com aquele homem. A Kia tem só 6 anos, né? E ela vai precisar se tornar autossuficiente e suficiente para ajudar até mesmo o pai. A gente então acompanha toda a jornada da Kia até ela se tornar uma mulher. O que eu posso dizer para vocês dessa história é que ela é dolorosa, ela é intensa, é muito difícil você não sentir as emoções que estão aqui nessas páginas, o que a autora tá passando. Como se não bastasse toda essa existência de preconceito que a Kia vai passar, porque ela é tida como a garota do brejo, ela mora no brejo, é o brejo que vai ser a família dela, quando ninguém mais tá, porque chega um momento da história que até o pai dela vai embora, o pai dela não volta mais, ela não sabe se esse pai morreu ou se esse pai só abandonou, então ela tá sozinha naquele lugar, sem dinheiro, sem nada, sabe? É o verdadeiro sem eira nem beira. Então, assim, toda aquela situação é extremamente terrível e cruel com uma garotinha que tem que aprender a se virar. E é o que ela vai fazer. A Kia vai sobreviver. E o brejo vai ajudar ela. As aves, aquele lugar. Então, o brejo a acolhe e se torna a família da Kia. E ela é uma menina muito determinada. Isso, assim, incrível, a força que ela tem, a determinação. Eu acho que mesmo inconsciente, a esperança que ela tem. E já a adulta, a Kia vai passar por um outro momento muito difícil dentro daquela comunidade que cerca o brejo, que cerca a casa da Kia. Além de todo o preconceito que ela já passa, as pessoas olhando torto, né? Sabemos como o ser humano pode ser terrível. A Kia vai ser acusada de um crime. Ali nas redondezas do brejo, o jovem estrela, o grande menino de ouro da cidade, ele é encontrado morto e a Kia, claro, né, é a principal suspeita. Então, a gente tem aí esse passado, a gente sabe o que tá acontecendo esse julgamento, essa investigação, tudo, e é impressionante, tá? O que a Kia faz para sobreviver, o que ela aprende, tudo que ela luta, é uma história maravilhosa, é um livro muito marcante, muito intenso. Você acompanhar aquela menininha e não tem como você não imaginar uma menininha de 6 anos passando pelas coisas que ela passa, e adulta também ali, mas sabe, a inteligência, o quanto ela se esforça para aprender, o tanto... Não, apenas leiam, gente, é uma das melhores histórias já escritas. É muito, muito, muito bonito mesmo. E aí, a gente vai pro terceiro livro dessa lista, que é O Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos. E nossa! Ai, gente, lembrar da história do Zezé. Aqui nós temos outro garotinho ali de 6 anos, vivendo numa situação de extrema pobreza, marcado por uma família
que tá quebrada também. O pai tá desempregado, tá todo mundo correndo pra sobreviver, pra se sustentar, todo mundo fazendo horários, sabe? Porque eles querem comer, eles querem ter o mínimo pra sobreviver, e é nesse cenário que a gente conhece o Zezé. E o Zezé, ele tem 6 anos quando a gente conhece ele. A gente vai ver essa pobreza, essa miséria através do olhar dessa criança. E numa família que não tem atenção, não tem amor, não tem tempo, simplesmente não enxerga esse menininho, só enxergam as suas travessuras, as suas danuras, e muitas vezes o chamam, ai, esse menino diabado, ai, não sei o quê. Sabe, o Zezé, por muitas e muitas vezes, é só essa criança tentada, um pimentinha que apronta. E quando você tá lendo, talvez você se dê conta, você perceba que ele tá aprontando sim pra chamar atenção. Ele é só uma criança, né? E ele, por mais que tenha consciência da situação, ele não tem a total consciência exata. Então ele quer um pouquinho de atenção. Ele não é só a coisa ruim que estão falando. E eu acho que ninguém enxerga o coração lindo que ele tem, o quanto ele é generoso, o quanto ele é esforçado e o quanto ele tá buscando meios ali de cativar essa família, de comprar a afeição dessa família. Que por todo mundo tá muito preso nessa redoma e não estarem se enxergando, não estarem se ouvindo, não estarem prestando atenção, eles não percebem até mesmo as fragilidades do Zezé e o que ele tá passando. Só que alguém de fora vai notar isso, tá? E aí o que acontece? Quando tudo é notado, de certa forma o Zezé também vai lutar com o luto. Ele vai precisar presenciar um luto, uma perda, e é devastadora para essa criança. Você pega essa criança toda animada, toda feliz, tendo ali um vislumbre, e eu fico emocionada toda vez. Ele tem um vislumbre ali da felicidade, um vislumbre de uma nova oportunidade, um vislumbre de um recomeço, e então um luto terrível. E aquele menininho que tinha luz nos olhos, essa luz se apaga e ele fica muito, muito mal e ninguém sabe o que tá acontecendo. É onde entra esse pezinho de laranja lima, de uma forma lúdica, muito bonita. Esse pezinho é um dos melhores amigos do Zezé, e conversa com ele, tá? Então, assim, é uma história, gente, maravilhosa. Eu acho que essa leitura é uma leitura super necessária. Isso aqui deveria ser lido nas escolas, quando, sabe? E conversado e debatido. É um livro lindo, é um livro muito significativo e eu amei. Se você nunca leu este livro, gente, leia. Leia porque não é uma leitura difícil, é uma leitura fácil, é uma leitura rápida, mas tem ali aquela dorzinha, sabe? Por ser uma criança, por ser uma realidade que a gente sabe que infelizmente assola o nosso país e o mundo até hoje. Então, assim, se vocês tiverem a oportunidade, leiam Meu Pé de Laranja Lima. E eu acho que vai ser a sessão lencinhos, só favoritarei drama, né, pelo jeito. Nós vamos falar agora de um dos meus grandes favoritos, porque é de uma autora favorita do meu coração. E é impossível não falar deste livro aqui e sentir um aperto, sabe? Os Quatro Ventos, da Christine Hanna, é uma publicação da Editora Arqueiro. Gente, vocês imaginem o seguinte cenário, sabe? Texas, 1921, a gente tem plantações vastas, tudo vivendo um momento maravilhoso, os agricultores estão plantando e colhendo, enfim, parece que os seus esforços estão dando certo, sabe? Então, assim, tá tudo muito próspero, tudo maravilhoso, tá lindo. E aí a gente conhece a Elsa, que é uma mulher tida como uma solteirona já, ela tem 25 anos, a família trata ela como o patinho feio, como se ela nunca fosse ter um casamento vantajoso, a família dela é uma família tradicional, é uma família de banqueiros, então eles meio que trancam a Elsa, eles tratam ela ali meio como, sabe, fica aí nos cantos, você é o patinho feio. Não vem estragar o brilho dessa família. E a Elsa sonha em pelo menos um diazinho ali na existência dela, ela ter a chance de viver o que toda menina da sua idade vive, de poder sair, dançar, talvez usar um batom. E a gente vai acompanhar a Elsa experimentando essas coisas, só que ela vai ser vítima dos seus próprios desejos, tá? Agora você segura. 13 anos se passaram. Elsa agora é mãe, ela mora numa fazenda com o marido, com os filhos e com seus sogros.
E o cenário é completamente outro. Existe uma seca, essa seca assola o país há mais de 4 anos. Se isso não bastasse, estão ali naquela fase de grande depressão, que é uma recessão econômica marcada por desemprego, fome e miséria, tá? Então, os agricultores que estavam tão prósperos perderam tudo. Agora, você segurou a informação que eu falei que eles estão há 4 anos sem chuva? Você consegue imaginar, assim, você consegue aí na tua casa, se imaginar ficar 4 anos sem nenhuma gota de chuva, nenhuminha que seja? Os poços estão secos, os rios estão secando, as plantações estão todas mortas, os animais estão morrendo sem alimentação e sem água, nada dá fruto, nada floresce. O lugar é só terra rachada, é devastador. Quando chove é tempestade de areia, você deita, parece que tem areia em tudo, você fecha a boca, parece que tem areia nos seus dentes, tudo é marcado por terra, areia, 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 seca, 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 calor escaldante, aquele sol, você trabalha, 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 trabalha e não tem resultado, e por mais que você trabalhe, porque você tá lutando pela tua sobrevivência, sabe? É pra você sobreviver, só pra isso. Não tá tendo resultado. As pessoas estão morrendo de problemas respiratórios, o que faz com que toda essa seca só agrave a situação ainda mais. É devastador. É um dos cenários mais angustiantes e tristes. E no meio de tudo isso, a Elsa vê que o casamento dela tá tão seco quanto. E ela precisa tomar uma decisão. É no meio de uma reviravolta que ela vai precisar tomar uma decisão. Uma decisão muito séria. E como toda decisão que a gente toma, vai ter sacrifício. E ela vai ter que escolher qual sacrifício ela quer fazer. Então a Elsa vai tomar uma decisão e vai ver a vida dela mudar de cabeça pra baixo, tudo. E eu já gravei um vídeo falando sobre esse livro. Eu vou deixar nos cards aqui no box. Também tem resenha escrita pra quem prefere. Eu também vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Gente, esse livro, ele é maravilhoso. É uma história linda sobre esperança, recomeço, sobrevivência, escolhas, sacrifícios. É impossível você não sentir o peso dessa história, você não ficar encantado por tudo que ela tem a oferecer. A escrita da Christine Hanna é muito fácil, muito fluida, é muito maravilhosa, é linda. Ela é minha autora favorita. Então, claro que eu vou ficar rasgando seda pra ela, mas de verdade é uma história que vale muito, 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 muito. Então, se você tiver, gente, a oportunidade e a curiosidade, nem que seja assim, só um fiozinho, se permita. Leia essa história, porque de verdade ela é maravilhosa. E eu vou pedir aqui pra vocês a licença, porque eu quero ler uma partezinha. Ela fala bem assim: às vezes, quando fecho os olhos, juro que ainda sinto o gosto do pó. Leiam. Leiam, 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 leiam. Gente, se faça esse favor. É maravilhoso. E apenas leiam. O quinto livro que eu vou trazer, ele foge um pouco aí dos que eu já apresentei pra vocês. Olha que coisa boa. Você não vai precisar de lencinhos, ou talvez precise. Eu estou falando de Leitura de Verão, da Emily Henry. Esse livro foi publicado pela Verus Editora. E eu acho que ele tem bons contrapontos. Você tem pessoas que o amaram muito, mas você tem pessoas que não amaram tanto assim. E eu amei este livro e favoritei, principalmente porque ele falou comigo em pontos muito pessoais, em questões, assim, muito pontuais. Então, ele não foi uma coisa assim, tipo, eu enredo. Não, são coisas muito pontuais e muito particulares. Mas, de modo geral, aqui a gente vai conhecer a January e o Gus. E eles são ambos escritores e eles estão passando uma temporada de verão ali num determinado lugar. Essa capa não tem nada a ver, essa cena nunca acontece, tá? Vamos assim, deleta. A January, ela é uma escritora de romance, o Gus é um escritor de ficção literária. A January tá passando por um processo de
bloqueio criativo, ela não tá conseguindo escrever, aconteceram coisas na vida dela que estão fazendo com que ela não consiga colocar no papel, ela não consiga mais vislumbrar os romances, clichês, doces, maravilhosos que ela escreve, e ela tá tentando encontrar ali um equilíbrio, tentar uma forma de resgatar isso, e esperando com que esse bloqueio passe para que ela volte a escrever. E o Gus tá ali também fugindo de alguma coisa ali da cabeça dele. Em determinado momento, eles vão se encontrar e eles vão se propor um desafio. A January vai escrever uma ficção literária, uma ficção ali, e o Gus vai escrever um romance. E parece, falando assim, que é super um romance clichêzinho, e talvez ele seja clichê, tá? Mas ele é um clichê com profundidade. A gente tem altos diálogos e conversas aqui interessantíssimas, falando principalmente sobre esse preconceito com o gênero do romance, com as histórias tidas como, romance de mulherzinha, livro pra mulherzinha. E é muito interessante você presenciar essas conversas e você entender que sim, sabe, não tem problema você gostar de romance, ao contrário de quem não gosta, vive falando e gosta de reafirmar que romance é vazio, que romance é superficial, que romance é historinha, sabe, esse blá 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 blázinho que existe, esses mosquitinhos que fica azucrinando as ideias. Pois é, existe, gente, a gente sabe que existe, né, não vamos bancar os hipócritas. Então, é muito interessante você ver eles tendo essa conversa e essa identificação, e como a January expõe isso, e como o Gus tenta ali rebater e tal, e ela mostra, e ela, sabe, e eles vão conversando sobre. Assim como também essa questão de ser um autor homem, de ser uma autora mulher no mercado. Então, as conversas são muito interessantes. Mais do que isso, eu acho que o livro traz também alguns questionamentos sobre a violência doméstica, e como ele acaba afetando não só ali o momento, quem tá passando, mas o pós também. Então, é muito interessante você ver também o quanto as circunstâncias, o quanto as coisas que acontecem na tua vida, no teu dia a dia, afetam o teu desenvolvimento no teu trabalho. A January tá com bloqueio criativo em função de uma situação que acontece na vida dela, e como ela tá um pouco desiludida com aquilo e ela não tá conseguindo mais escrever em função disso. Então, você se dá muito mais conta do teu em volta e de como isso te impacta no teu dia a dia e nas tuas coisas. Então, eu não tô aqui falando que esse aqui é o livro perfeito, que os personagens são maravilhosos, sem nenhum defeito. Não, gente, pelo contrário, o livro tem seus defeitos, a gente fica irritado, tem hora que eles se comportam como crianças ou adolescentes, mas ainda assim, as entrelinhas do que essa obra traz foi o que de fato me conquistou e foi o que fez com que eu desse um favorito para este livro, e ele fez-se tão marcante para mim. Talvez seja o momento que eu tenha lido, ou talvez o que eu estava buscando para essa história. Eu não tinha grandes expectativas quando eu comecei a ler, não tinha ido atrás de muita coisa, nem nada. Então, foi só uma experiência que pra mim agregou e que pra mim fez diferença e que conversou muito comigo. E por isso, sim, ele se tornou tão especial. Então, quando você for ler, leia de coração aberto, leia para ter a tua própria experiência, não se baseie nas experiências dos outros, sejam elas positivas ou negativas, e tenta aproveitar o melhor que você pode, porque de verdade tem diálogos muito interessantes e discussão de temas bem legais. O sétimo livro que eu vou trazer é um livro nacional de publicação independente. Eu tô falando de Faça um Pedido, da Olivia Uve-Plais. Eu vou deixar a capinha aqui do ladinho pra vocês. Esse livro, ele é incrível. Gente, sério, é uma das histórias mais bonitinhas que eu já li. Você termina esse livro transbordando, com teu coração assim, bem quentinho, bem transbordando mesmo. Aqui a gente vai conhecer a Maeve e ela tá num momento desolador, assim, ela tá completamente sozinha, ela tá triste, ela tá desiludida, ela tá desamparada, ela não sabe, assim, ela tá num momento muito desolador mesmo da vida dela, e é ali o dia do seu aniversário. Então isso potencializa ainda mais esse turbilhão de emoções que ela já tá passando e tá enfrentando, e ela pega aquele bolinho e ela faz um pedido e dorme. E aí ela acorda no dia seguinte de cabeça para baixo, numa realidade totalmente diferente
sem entender que roupa que ela tá usando, onde que é que ela tá, quem que é a pessoa do lado dela, o que que aconteceu, se questionando absolutamente tudo à sua volta, inclusive ela mesma. E aí aparece duas garotinhas angelicais, lindas e maravilhosas. Sabe aquela coisa bem família margarina? E ela fica assim, em pânico, achando que ela tá no meio de uma pegadinha, ou que aconteceu alguma coisa insana, porque não tem como aquele cenário, aquela realidade ser a vida dela. Só que era o pedido. Então, assim, gente, é maravilhoso desvendar essa história. Foi uma das minhas melhores leituras, com certeza. Eu acho que eu colocaria ela ali no meu top 5 leituras do ano. Facilmente. Eu amei a escrita da Olivia, eu amei como essa história se desenvolve. O plot do final é fantástico, é a coisa mais, assim, linda mesmo. Eu acho que de maneira muito leve a autora também aborda os assuntos sérios, ela também fala de coisas importantes e é um livro muito bem escrito e eu super recomendo porque você se emociona e você sorri na mesma proporção e você compra a ideia. Gente, vocês compram, não parece que é uma fantasia, não, parece insano, não, você compra de fato o que tá acontecendo. O fato dela ter acordado em outra realidade, você compra tudo aquilo. E quando aparece alguma cena que você fala, que surreal isso aqui, o que tá acontecendo? Aí vem a Olivia, às vezes no mesmo capítulo, às vezes no capítulo seguinte, e já rebate todos os seus questionamentos. E ela fecha com chave de ouro, sabe? Ela não deixa ponta solta. É simplesmente maravilhoso e merecia muito figurar aqui, porque de fato foi uma das minhas melhores leituras de 2022. E aqui eu apresentei para vocês os 7 livros favoritos, mas não foram só esses, tá? Eu tive outros favoritos, como eu falei para vocês no começo desse vídeo. Só que esses outros favoritos eu quero criar conteúdos específicos, tanto aqui pro canal quanto lá pro site. Então eu não vou falar deles aqui, mas eu quero mostrar para vocês porque eles figuram na minha lista, tá? Então eu tenho aqui a trilogia Terra Partida na NK Gemsim, publicado pela Morro Branco. A gente tem, então, A Quinta Estação, O Portão do Obelisco, Céu de Pedra. São os 13 livros que compõem essa trilogia e é sensacional. Eu amei os 3 livros. Assim, é uma explosão na minha cabeça ler essa trilogia. E eu espero que eu quero trazer para vocês um conteúdo específico. Assim como eu quero trazer as resenhas desses 3 livros, eu também quero gravar um vídeo falando sobre a minha experiência lendo a trilogia e como foi pra mim, que foi muito incrível. Então, por isso que eu não tô trazendo agora, tá? O outro que eu vou trazer aqui é A Parábola do Semeador, da Octavia Butler. Faz parte das Sementes da Terra, volume 1. E o segundo volume é A Parábola dos Talentos. E também figuram aqui na minha lista de favoritos. Eu amei a leitura, tanto do primeiro livro quanto do segundo livro. Gente, é muito impactante, é muito importante, muito relevante. E a gente vai conversar sobre essa duologia também muito em breve, tá? O outro que eu trouxe aqui foi A Musa dos Pesadelos, e eu não trouxe o primeiro livro, Um Estranho Sonhador, porque acaba que A Musa dos Pesadelos é o meu favorito. Um Estranho Sonhador ele não chegou a ser favorito, apesar de ser um livro que eu gosto bastante, mas A Musa, sim, é a melhor sequência que eu poderia sonhar para esse livro, e nem dentro do que eu sonhei chegou nem perto do que eu encontrei aqui. É absolutamente diferente de tudo que eu imaginei que eu ia encontrar, e eu temia encontrar algumas coisas, e não foi isso que se revelou. Esse livro é maravilhoso, foi publicado pela Universo dos Livros, é da autora Laini Taylor, e é fantástico, e a gente vai conversar sobre essa duologia também muito em breve. E claro que dentro dessa lista de melhores leituras de 2022 não podia faltar ele, o grande, o maravilhoso, o gigantesco, O Caminho dos Reis, do Brandon Sanderson. Gente, é o calhamaço dos meus sonhos. Esse livro aqui, meu Deus do céu. Isso aqui, sim, foi uma grande explosão na minha mente. Isso aqui é uma fantasia, e essa é a melhor fantasia que eu já li na minha vida. Eu sei que eu não li muitas fantasias pra poder comparar, mas eu tenho certeza absoluta que mesmo após ler muitas, essa leitura aqui ainda vai bater muito aqui no meu coração. Kaladin, Dalinar, todos os personagens que compõem essa história. Gente, é fantástico.
fantástico, fantástico. Essa obra, ela é gigantesca. E eu não tô falando do número de páginas. Tô falando da riqueza desse enredo, de como ele foi pensado, de como ele é montado, de como ele é construído. É uma explosão, é maravilhoso. E se você tiver a oportunidade, leia O Caminho dos Reis, do Brandon Sanderson. Sério, isso aqui, gente, é de explodir a mente da gente. É maravilhoso. E eu espero poder conversar com vocês muito em breve. Eu já falei com vocês uma vez que eu não sinto que eu tenha propriedade, que eu tenha tudo que precisa ter para falar sobre este livro. Então eu tô organizando as minhas milhões de anotações, tô organizando os meus pensamentos sobre essa história para poder produzir um conteúdo e trazer para vocês mais certinho. Mas já fica aqui o apelo, leiam O Caminho dos Reis. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dos meus favoritos. Me conta aí nos comentários se você já quer ler, que eu vou ficar muito feliz em saber. Um super beijo e até a próxima. Tchau!